Boa tarde a todos e a todas. Estamos de volta para dar a sequência às atividades do período da tarde do nosso Fórum de Promoção à Saúde Mental na Atenção Primária em Rede. E para a mesa redonda desta tarde, a primeira mesa redonda desta tarde, nós convidamos agora e vamos contar com a presença dos convidados, vamos contar com os coordenadores e, para isso, convidamos os gestores de saúde mental, o enfermeiro Antônio Batista Santana Júnior, diretor da saúde mental da Secretaria de Saúde de Foz do Iguaçu. Por favor. Também convidamos para compor a nossa mesa aqui no palco o psicólogo Nicolas Aranda, diretor de saúde mental do Ministério da Saúde Pública de Misiones, Argentina. Também está conosco nessa tarde o médico psiquiatra Danilo Zubico, de Alto Paraná, Paraguai. E para fazer a moderação da mesa, convidamos o psicólogo senhor Mauro Pioli Rebaim, do Ministério da Saúde do Brasil. Por favor. Lembrando que essa mesa redonda terá duração de 1h30. 1h30. E quem vai ser o moderador dessa mesa será o psicólogo senhor Mauro Rebaim, a quem eu passo a palavra agora, ele que é do Ministério da Saúde do Brasil. Boa tarde a todos. Enfim, eu represento aqui também o Ministério da Saúde, né? Trabalho na coordenação, no Departamento de Saúde Mental do Ministério da Saúde, recém-criado, né? Já trabalhava na antiga coordenação e sou profissional de saúde mental também, sou psicólogo de formação e vou fazer a mediação dessa mesa. Tive a honra também e a satisfação de participar na construção desse fórum, né? De estar aqui. O Nicolas também participou da construção desse trabalho. Então, é uma grande satisfação estar aqui com vocês, né? E ver, enfim, essa plateia toda, todos esses convidados, né, aqui presentes e que possam discutir com a gente as questões que estão sendo levantadas. Nós recebemos bastante insumos, vamos dizer assim, nas mesas anteriores, na parte da manhã, né, tanto da OPAS quanto dos especialistas que apresentaram suas palestras, quanto o Quimate, enfim, os colegas da Argentina e do Paraguai, porque o objetivo justamente é a gente ir organizando, né, nos alimentando, nos nutrindo com essas informações, para que a gente possa enriquecer esses debates, enfim, as nossas discussões e essas mesas daqui para frente, né? Então, porque nós teremos depois uma discussão com a participação de todos, e nós vamos agora ver a questão da saúde mental na perspectiva dos gestores, né? Que a gente chamou de mesa de coordenadores e gestores de saúde mental. Então, temos 3 representantes aqui que vão fazer as suas falas, né, as suas apresentações. A gente deu um norte, mais ou menos, mas isso é só uma referência para que a gente possa escutá-los, né, dentro do que eles vão nos apresentar, que seriam os desafios e mudanças impostas pela pandemia na organização da assistência em saúde mental, em especial na região da Tríplice Fronteira, né? Visto a circulação dos migrantes entre os países. Isso sempre com um pano de fundo, atenção primária, né? E saúde mental dentro da atenção primária. É isso que a gente vai, mais ou menos, né, escutar. Eles têm a liberdade, enfim, de fazer as suas digressões ou apresentarem algumas informações que julgam importantes. Então, nós vamos começar com o Nicolas, né, e depois vai ser o Danilo, tá?
e daí o Antônio foi um terceiro. Tá ok? Vamos fazer nessa sequência. Por favor, Nicolás. Bueno, buenas tardes. Bueno, vamos a arrancar un poco. Yo lo que había pensado a la hora de exponer es comentarles un poco cuál era la situación de todo lo que tiene que ver con el abordaje de la salud mental en la provincia de Misiones al momento de la pandemia y después las estrategias que surgieron, creo yo, también como efecto y respuesta a los efectos que vimos en la comunidad de lo que fue todo el proceso de aislamiento y las otras problemáticas que ha acarreado, digamos, el evento particular que fue la pandemia, ¿no? Bueno, yo soy, como me presentaron, soy licenciado en Psicología y estoy al frente de esta dirección desde octubre de 2021, ¿sí? Es decir, que el momento por ahí quizás de mayor recrudecimiento y medidas de mayor aislamiento durante la pandemia no me tocaron en gestión, pero puedo comentar un poco las actividades que se propusieron desde ahí. Y después me gustaría, bueno, además de relatar un poco las iniciativas que surgieron desde la gestión de la dirección, vinculadas a lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la red y el fortalecimiento de lo que tiene que ver el trabajo con APS, comentar algunas cuestiones puntuales de lo que hace a que es lo que es para nosotros la zona sanitaria, zona de salud, digamos, Norte Paraná, que es la que involucra acá la zona de la Triple Frontera, y un comentario también puntual, porque me parece que viene al caso, de lo que tiene que ver con nuestra zona noreste de salud, ¿sí? Que limita sobre todo con Brasil. Bien, al momento de que se instala, digamos, el estado, las medidas de aislamiento y demás en relación a la pandemia, en el año 2020 contábamos como, si se quiere, estado de situación a nivel de la provincia con, bueno, una adhesión a la ley que ya se mencionó, la Ley Nacional de Salud Mental, que databa del año 2018. La provincia de Misiones tardó bastante en adherir a la ley e incluso esta adhesión no se encuentra reglamentada, lo cual en un punto es una ventaja para algunas cuestiones que tienen que ver con los trámites o si se quiere las intervenciones que pasan por también la órbita de lo judicial. Queda en esa falta de reglamentación, si se quiere, la posibilidad de, y esto entra en lo que tiene que ver con los obstáculos, la posibilidad, digamos, de planear o organizar de manera más estratégica, por ejemplo, la utilización de recursos. Bien. Por otro lado, a nivel de lo que tiene que ver con los efectores y los lugares en donde se brindaba abordaje de salud mental, en ese momento, en el año 2020, contábamos con servicios constituidos en la zona capital, en un hospital monovalente, que se halla en proceso de adecuación, después en hospitales generales, en 3 hospitales generales, y en un hospital materno neonatal y en un hospital pediátrico. Eso en la zona capital. Después, en el resto de la provincia, como servicio bien constituido y organizado, el Servicio de Salud Mental del Dorado y el Servicio de Salud Mental del Hospital San Miguel de Oberá. Es decir, esos eran servicios que contaban, por ejemplo, con una posibilidad de asistencia de guardia, posibilidad de asistencia en lo que tiene que ver con la urgencia, pero también posibilidad de seguimiento, continuidad de cuidados, abordaje ambulatorio, y que daban una respuesta amplia, en el sentido de que trabajaban no solo lo que tiene que ver con cuestiones específicas a lo que hace la salud mental, sino que también todo lo que tiene que ver con los consumos problemáticos, que en la provincia de Misiones en este momento esos abordajes se plantean por ahí de forma dividida, pero sin embargo estos servicios, sobre todo los de El Dorado y Oberá, daban una respuesta integral. Ese era el estado de situación en el 2020. Se instalan las medidas de aislamiento y desde la dirección provincial lo que se promueve es una línea telefónica de escucha, de primera escucha y de posibilidad de derivación, que fue hecha de manera, no fue financiada, sino que se realizó de manera voluntaria por parte del equipo de la dirección en ese momento y algunos voluntarios que participaron. Una vez levantadas ciertas medidas de aislamiento, estas líneas se disuelven, no tiene continuidad. Bueno, ingreso yo a la gestión en octubre y lo que empezamos es a trabajar como una de las líneas que teníamos clara,
con el área de APS, ¿sí? Desde la dirección lo que se promovió, por ejemplo, en lo que tiene que ver con APS es en formación de los agentes sanitarios de toda la provincia, participación de la dirección en los programas de formación de estos agentes sanitarios que tienen capacitaciones todos los años. Nos incluimos como eje temático y personal de la dirección se encargó de brindar herramientas, digamos, para la tarea específica que hacen los agentes sanitarios con este rol clave que tienen en el territorio y en el conocimiento de sus comunidades. Punto aparte y con una salvedad específica en relación a los agentes sanitarios, Misiones tiene una gran población de pueblos originarios, en su mayoría en guaraní, que a su vez, por una iniciativa de la Dirección de Salud Indígena del Ministerio de Salud Pública, generó en cada una de sus comunidades agentes sanitarios propios de la comunidad. Entonces, como una medida aparte y como una actividad aparte, surge desde la dirección un ciclo no de capacitaciones, sino que yo podría calificarlos con un concepto de Pichón Rivière que sería más de lo que tiene que ver con el enseñaje, que es que alude justamente a un proceso en donde no hay uno que enseña y otro que aprende, sino una construcción mutua en donde se articulan los distintos saberes, es decir, trabajamos con qué saberes tenían y qué concepción tenían estas comunidades respecto a la salud mental y lo que llevaba también nuestro equipo. Y llegamos en eso a producciones propias, que la idea es poder sistematizarlas y volcarlas en algún tipo de trabajo o proyecto de investigación. Eso es lo que tiene que ver con relación a APS. También desde lo que tiene que ver con la Estrategia Federal de Abordaje de la Salud Mental, hemos colaborado con esta iniciativa que se mencionó en la exposición que hizo la gente de OPS en relación a MHGAP. Sí, tenemos personal de la dirección que se ha capacitado en el MHGAP y que, bueno, estamos diseñando un plan de implementación tanto para la zona capital como para la zona norte por recomendación de nuestra asesora de OPS. ¿Sí? Bueno, por el otro lado, yendo ahora más a lo específico de lo que es la zona norte de nuestra provincia, ahí quiero destacar, digamos, el trabajo que se realiza en la zona norte de Paraná, que tiene como hospital, si se quiere, que nuclea a toda la red sanitaria en esa región, el Hospital San Miguel Dorado, que cuenta dentro de su funcionamiento con el servicio de salud mental. Pero el servicio de salud mental en El Dorado tiene cierta particularidad, que es que funciona en la comunidad, en lo que podría decirse un centro de salud, y trabaja, que van a escuchar el día de mañana en las exposiciones de experiencia, trabaja de manera articulada con distintos municipios, tanto próximos como un poco más lejanos, en todo lo que tiene que ver con garantizar continuidad de cuidados, articulaciones también con otros actores que hacen a la esfera pública para lograr, digamos, intervenciones certeras y garantizar también la continuidad de los tratamientos. Este servicio trabaja a su vez con otros equipos, como el equipo, por ejemplo, del Hospital San Miguel Iguazú, que es un equipo más pequeño, pero que tenemos proyección de bueno, que crezca debido a la cantidad de demanda que tenemos en la región. Y bueno, en ese sentido, charlando con ellos, planteábamos por ahí quizás como este obstáculo que aparece en todas las exposiciones que tienen al caso y que incluso surgió de la inquietud acá de los asistentes, la dificultad en la referencia y contrarreferencia a la hora de trabajar con la población migrante. Si bien oscila entre alrededor del 5% más o menos de las consultas en nuestros servicios, en los registros que tenemos de población migrante, vemos esta dificultad porque nos encontramos con situaciones en las que desconocemos quizás abordajes previos que hayan recibido, cuál es su historia o cuál es su nexo con su comunidad, por ejemplo. Entonces creemos que aportamos, digamos, a la idea de generar algún tipo de sistema de no tanto quizás a lo que tiene que ver con un flujograma, sino más que nada a una plataforma de datos compartida que nos permita justamente ver, digamos, cuál es el recorrido de estas personas, porque si encaramos justamente la salud mental, como se mencionó acá con las disertaciones pasadas,
centradas en la persona y que apunte justamente también a garantizar derechos humanos, nos parece importante tener en claro cuál es el recorrido y cuál es la historia de estas personas que asisten o que solicitan, por ejemplo, asistencia en nuestros centros. Y por el otro lado, también planteamos que tenemos que ver, en lo que tiene que ver con la construcción de la continuidad de cuidados, ciertas brechas culturales que involucran más que nada a todo lo que tiene que ver con la implementación de farmacología. Eso charlaba yo con los equipos como experiencia, de cierta población migrante, ¿sí? Que presenta cierta resistencia, por ejemplo, al abordaje farmacológico y a la continuidad de ese abordaje farmacológico. Entonces, siendo respetuosos de las tradiciones culturales que traen, encontrar y poder sintetizar, y quizás a partir de este encuentro y de lo que tiene que ver con el grupo de trabajo, poder elaborar un poco en relación a esto, porque se nos presenta como una complejidad a la hora de pensar los abordajes, ¿no? Lo mismo en relación a la población migrante que se podría... que migra de manera reiterada, ¿sí? que sobre todo acá en la zona de la Triple Frontera vemos que un tiempo está en Paraguay, un tiempo está en Argentina, otro tiempo está en Brasil, y circula, y que, bueno, que tiene cierta particularidad cultural, ¿sí? Que esto no, o sea, si bien están atravesados muchas veces por cierto tipo de vulnerabilidades, no caigamos en justamente patologizar, digamos, ciertas elecciones de vida también en relación al habitar un territorio, que muchas veces por ahí se repite acá que somos una sola región, pero que a la hora de pensar, digamos, el funcionamiento de los dispositivos del Estado, vuelve a fragmentarse y vuelve a pretenderse una fragmentación, digamos, del sujeto. Bueno, y en relación a lo que tiene que ver con lo que mencionaba previamente, que quería hacer como un apartado de lo que es la zona noreste, es por ahí quizás nuestra zona con mayores desafíos, uno porque tiene comunidades de muy difícil acceso, muy remotas, y en donde hay mucha migración cruzada, debido a que, por ejemplo, las fronteras en esos espacios son fronteras secas, ¿sí? Es decir, con cruzar una calle, bueno, los que estamos acá que conocemos, con cruzar una calle sabemos que estamos en un territorio o en otro, y que eso también tiene cierta complejidad a la hora de pensar los abordajes, y donde también nos encontramos con gran cantidad de población de pueblos originarios que tienen una modalidad de relación con las comunidades occidentales bastante diferente de la que encontramos en el Alto Paraná, que requiere también, me parece, seguir trabajando en este sentido de lo que yo mencionaba, con sus agentes sanitarios, generando nuevos encuentros. Bueno, y eso básicamente. Obrigado, Nicolas. Eu vou fazer comentário depois, na verdade. Vamos primeiro ouvir a todos. Então, por favor, Danilo. Buenas tardes a todos. Yo soy psiquiatra acá en Presidente Franco, una ciudad que está a costado de Ciudad del Este, en la región metropolitana de Ciudad del Este. Quiero darles un poco de lo que es mi experiencia como psiquiatra en la zona, trabajando toda la semana con los pacientes, traerle un poquito de qué es nuestra problemática acá en Ciudad del Este, en Alto Paraná, ¿sí? Alto Paraná, el estado, el departamento de Alto Paraná, cuenta hoy con más o menos 1 millón de habitantes. Es mucho para la cantidad de psiquiatras, psicólogos que hay en la red pública. Ciudad del Este y la región metropolitana hoy tiene aproximadamente 590.000 habitantes y somos 5 psiquiatras en total en la región. Entonces,
de recursos humanos hace falta muchos profesionales, la demanda es muy grande y la demanda de atención ha aumentado muchísimo, claro, por la pandemia y también por la propia, creo yo que porque las personas buscan más atención hoy en día, ¿sí? Se está perdiendo la vergüenza, el preconcepto de consultar con un psiquiatra y van buscando más y la demanda va aumentando cada vez más. Y la propia incidencia de enfermedades mentales. Pero la atención no mejoró mucho después de la pandemia porque estuve trabajando en la zona 2 años antes de la pandemia y vino la pandemia, se fue la pandemia y la atención sigue igual, no ha cambiado nada. Se integró una psiquiatra más, pero es muy poco igual, entonces falta mucho la parte de recursos humanos en la zona. Además también nos falta mucho un centro de internación que no tenemos en Alto Paraná, acá en Foz hay, ¿verdad? Y en Alto Paraná no hay, una población muy grande, entonces cuando nosotros tenemos un paciente crítico, tenemos que derivarle a la capital, que está a 350 kilómetros de Ciudad del Este, lo que es muy complejo, muy difícil. Nos hace falta eso, mejorar la estructura de atención a salud mental acá en Ciudad del Este. Cuando hablamos de los migrantes, las personas migran de una ciudad a otra buscando la atención mental mejor. Entonces, si la atención está crítica en Ciudad del Este, van a venir a buscar atención en Foz, ¿sí? Si está mejor en Ciudad del Este, brasileños van a ir a buscar la atención allá. Entonces, tenemos que igualar las condiciones de salud mental en las 3 ciudades acá de la región para que para disminuir un poco ese traslado de pacientes. Nosotros vemos que muchos pacientes vienen en busca de una atención en Foz de Iguazú porque una cita con un psiquiatra allá en Alto Paraná es para 2 meses. Si allá en Ciudad del Este para consultar con un psiquiatra en la red pública es 2 meses. Entonces terminan yendo en otras ciudades a buscar una mejor atención. Ha mejorado en los últimos años la inversión, se ha creado algunas mejorías, pero aún falta mucho a mejorar. Hay que trabajar con las políticas de salud mental. Hace poco la creación de la ley de salud mental, se va a implementar dentro de hospitales generales la creación de alas psiquiátricas, pero Ciudad del Este es la segunda mayor ciudad de Paraguay, ¿sí? Y debería mejorar más eso. Acá en nuestra zona, Foz de Iguazú, Ciudad del Este, tenemos un número grande de migrantes brasileros que vienen de otras zonas de Brasil, estudiantes de medicina. Tenemos aproximadamente 20 a 25 mil estudiantes de medicina que vienen de todas las regiones de Brasil a estudiar acá en Paraguay, sobre todo en Paraguay, y la mitad se divide, viven en Paraguay y un poco viven en Foz de Iguazú. Y nosotros vemos la dificultad que tienen ellos de acceder al servicio de salud mental cuando lo necesitan, y ha aumentado muchísimo la incidencia de trastornos mentales, ansiedad, trastorno depresivo en estos estudiantes de medicina. Hay trabajos científicos hechos por las universidades donde muestran un gran incremento de la incidencia de esas enfermedades. Bueno, también es muy importante mejorar, creo yo, ¿verdad? Que es muy importante mejorar la capacitación de profesionales médicos generales en la atención de salud mental, porque no vamos a conseguir poner un montón de psiquiatras en todos
los puestos de salud de los barrios, ¿verdad? No se puede. La cantidad de psiquiatras tarda mucho en aumentar de a poco. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de capacitar un poco más a los profesionales médicos, psicólogos e enfermeros de las unidades de salud de la familia, para que puedan estos contener un poco a los casos menos complejos, menos complicados de psiquiatría, lo que se ve en otros países más desarrollados, donde médicos profesionales de salud, de los barrios, ¿verdad? Familia, ellos resuelven la gran cantidad de problemas de salud y solamente los más complicados manda el psiquiatra. Y acá nosotros vemos que eso no pasa, entonces se abarrota, se complica la atención de los psiquiatras y psicólogos que están solamente en los hospitales principales, ¿verdad? Bueno, eso es los problemas que tenemos en Paraguay, lo que vivimos el día a día ahí con la atención. Hay que traer un poco de estos problemas, ¿sí? Porque no todo de mil maravillas, ¿sí? Los que estamos trabajando vemos las verdaderas dificultades que hay en nuestras ciudades, ¿sí? Bueno, le paso la palabra ahora al licenciado. Vamos passar a palavra, então, ao Antônio Batista Santana Júnior, né? Representa aqui a Saúde Mental de Foz do Iguaçu, como diretor. Por favor. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. É uma grata satisfação sempre que a gente está numa casa cheia de pensadores discutindo sobre política de saúde mental, e isso faz com que a gente reflita a nossa caminhada e a nossa jornada, porque, em verdade, eu digo para vocês que as políticas públicas de saúde são construídas e fortalecidas nesses espaços. E é por esses espaços que a gente tem que pleitear cada vez mais a nossa ascensão da saúde mental. Eu gostaria de, tentando não fugir do tema, é muito difícil para mim falar tudo o que eu gostaria em 15 minutos, quem me conhece sabe que eu falo muito, mas eu vou tentar respeitar a nossa mesa aqui e me policiar caso eu ultrapasse, o mediador me chama atenção ali. Mas eu gostaria de começar essa reflexão aqui arremetendo há 36 anos atrás, especificamente nos dias de 25 a 28 de junho de 1987, quando aconteceu a primeira Conferência Nacional de Saúde Mental do Brasil. Essa Conferência Nacional de Saúde Mental foi um dos grandes marcos da reforma psiquiátrica no Brasil, precursora, inclusive, do nosso dia 6 de abril de 2001, também muito impactante, porque foi no dia 6 de abril de 2001 que a gente transitou em julgado aí a nossa lei magna da reforma psiquiátrica, a lei que versa sobre os direitos da pessoa com transtorno mental severo e persistente, a lei 10.216, a quem a gente da saúde mental tem tanto tentado honrar ela ao longo das nossas lutas aí, né? E aí eu queria remeter justamente lá à nossa primeira conferência e lembrar um pequeno trecho do relatório final da nossa conferência para fazer uma primeira reflexão. Então, lerei ele na íntegra, só o pedacinho ali que nos é interessante. Esse é um relatório final dessa conferência, está lá na 12ª página, o último parágrafo, mas ele é bem importante para um momento como esse, onde a gente discute políticas públicas, em especial voltada ali à atenção primária. É mister combater a postura ambígua do Estado no campo das políticas sociais e resgatar para a saúde sua concepção revolucionária baseada na luta pela igualdade dos direitos e no exercício real da participação popular, combatendo a psiquiatrização do social. Quando eu leio esse parágrafo aqui, me arremete a toda a minha jornada em relação à saúde mental. Estou aí na saúde mental desde 2002, e faz com que a gente pare para refletir
por onde andamos e quais foram verdadeiramente as conquistas que a gente tem ao longo desses anos, né? Quando se trata de política, a gente tem aí uma roda gigante muito grande, uma roda gigante não, uma montanha-russa muito gigante, porque a gente depende do gestor magno, né, do gestor federal, e muitas vezes a gente atropeça em algumas gestões desastrosas que acabam colocando em xeque a política integral dos direitos da pessoa, em especial no Sistema Único. Não vou me atrever a fazer essa discussão agora, até porque eu tenho pouquíssimo tempo, mas os meus antecessores na manhã tiveram uma precisão cirúrgica a trazer isso e lembrar desses últimos 5 anos o quão foi difícil para a gente, na saúde mental, assistir e não muitas vezes poder fazer muita coisa, a não ser lutar com unhas e dentes para manter as nossas conquistas, que foi esse desastre da gestão anterior. Felizmente, o município de Foz do Iguaçu tem tido um avanço bastante robusto dentro da saúde mental. Me atrevo a dizer que o município conta aí com uma rede que, fazendo a leitura da RAPS ali, é até interessante, a gente tem quase a íntegra dos equipamentos especializados, me falta ainda, e é um desafio para mim, enquanto diretor, a nossa é tão sonhado serviço de residência terapêutica. Mas a gente já tem 3 CAPs, caminhando para um CAPS 24 horas. Eu tenho 2 unidades de acolhimento, uma infantil e uma adulta. Eu tenho também, tão polêmico isso, né, uma comunidade terapêutica, e vou colocar um adjetivo aqui, assertiva, porque a gente sabe quão difícil é a questão das comunidades terapêuticas. Eu tenho consultório de rua atuando ativamente na atenção primária. Eu tenho a retaguarda hospitalar, com 16 leitos de psiquiatria dentro do Hospital Geral. Então, isso facilita um pouco o acesso da pessoa, um pouco o andamento da saúde mental. Mas, quando a gente pensa em desafios, aí vem a grande e principal questão, né? Até arremetendo a essa não psiquiatrização do social. E isso a gente tem visto acontecer. Quantas vezes a gente tem visualizado, né, tratamentos que são pura e simplesmente voltados para atenuar sentimentos, para atenuar emoções, né? Então, a pessoa busca o psiquiatra no seu auge da angústia porque ela está sofrendo, né? E, muitas vezes, pelo conhecimento dela, essa busca é para anestesiar esse sofrimento. Então, até parafraseei meu colega que antecedeu aqui, né? Não tem como a gente ter um psiquiatra em cada unidade de saúde. É um recurso nobre, é um recurso difícil, e a gente precisa empoderar a atenção primária à saúde no cuidado da atenção primária. Isso porque, hoje em dia, um primeiro desafio, uma primeira dificuldade que a gente coloca aqui, é justamente o escalonamento do cuidado. A gente tem hoje a perspectiva de trabalhar a horizontalidade do cuidado, saindo daquele modelo piramidal, onde eu tenho a base, a atenção primária, e lá no ponto, o ambiente hospitalar, e trazer esse cuidado mais horizontalizado. O que, na teoria, é muito mais fácil do que na prática, porque hoje, pegando o exemplo Foz do Iguaçu, a unidade de atenção primária à saúde, ela está extremamente tensionada por eventos críticos que vêm impactando diretamente o cuidado, né? Me atrevo a me questionar sobre a questão do trabalho de promoção à saúde, porque a gente vivenciou aí 2 anos e pouquinho de pandemia, onde eu precisei reorganizar a unidade de saúde para ter uma demanda, um atendimento mais efetivo. Depois, suprimida a pandemia, vem a pandemia da dengue, que dá mais um boom na atenção primária, que carrega um fardo peso nas costas ali, em todas essas situações. E agora, suprimindo aí a demanda da dengue, está diminuindo por conta do frio, a gente começa a ter novos casos aí de H1N1, as gripes sazonais, impactando diretamente o cuidado. E aí é muito difícil, para além das atividades ali curativas, por esse apagar de incêndio, a gente trazer essa perspectiva do cuidado em saúde mental. E aí acontece, e não é nem de forma voluntária, é até, de certa forma, uma tentativa de suprimir essa angústia, esse escalonamento do cuidado. Usou maconha, CAPS. Dormiu mal à noite, CAPS.
né? Está pensando em morte, CAPS. Ah, está bagunçando na escola, CAPS. Ah, não conversa muito, pode ser TEA, vou mandar para o CAPS. Então, acaba justamente impactando e, muitas vezes, extenuando a capacidade técnica, logística e assistencial do equipamento especializado. E trazendo dados reais para vocês, hoje, na prática, o nosso ambulatório de saúde mental conta com 2 psiquiatras, eu tenho um bom volume de atendimentos semanais, mas pegando só atendimento a novos pacientes. Eu consigo atender por semana 18 novos pacientes. Lembrando que é um atendimento de psiquiatria, que vai gerar um retorno, que vai gerar uma continuidade até ele receber a alta. Então, são 18 pacientes novos por semana, mas de 8 a 11 pacientes entrando na fila da psiquiatria por dia. Aí entra no que o nosso colega antecessor falou aí. Eu preciso empoderar o meu médico profissional, não só o médico, né, a equipe lá na ponta, para que ela consiga dimensionar esse cuidado. Até para evitarmos a agudização de boa parte dos quadros. Porque aí sim, na agudização do quadro, eu vou precisar de um CAPS, eu vou precisar de uma SRT, eu vou precisar do ambiente hospitalar. Então, o cuidado na atenção primária é primordial. Cabe aos CAPs, pela portaria 3366, aí, nós somos reguladores da saúde mental, realizar esse cuidado com as equipes da atenção primária, promovendo, não só através do matriciamento, mas capacitações, a capacitação do profissional para esse atendimento. Essa é uma das dificuldades que a gente tem. A outra dificuldade, que volta a remeter ali na psiquiatrização do social, é justamente o processo de adoecimento que a gente vem vivenciando no contexto social. E não estou falando só do impacto direto e verdadeiro que a pandemia trouxe ao equilíbrio da saúde mental. Eu estou falando de forma macro, porque antes mesmo da pandemia, se a gente pegar dados lá da própria Organização Mundial de Saúde, se previa para 2020 um grande boom de transtornos mentais relativos ao humor, em especial transtornos depressivos. Mas a gente não imaginava que a gente teria pela frente uma pandemia. E talvez, olhando pelo lado positivo, se é que eu posso falar isso, né, a pandemia talvez tenha tirado o véu de algumas coisas que estavam ocultas e que não acessavam os equipamentos. Violência doméstica, violência contra as mulheres, né? Isso tudo misturado com uma situação extremamente, vou chamar de criminosa, que a gente viveu ao longo desses últimos anos, a nível da política federal, que foi justamente o semear do ódio, né? Aqui de manhã se falou em genocídio, e a gente tem que ter o pé no chão e perceber realmente o quão impactante foi isso. Então, é um grande desafio para nós, diariamente, perceber esse adoecimento social. Porque hoje, se a gente pegar, por exemplo, dados do suicídio, me chamou a atenção no período da manhã, dados do suicídio, eu vou trazer os dados aqui de Foz, em especial da infância e juventude. Uma pena, eu queria até mostrar um videozinho, mas não deu certo ali. Mas na infância e juventude... Ah, deu certo? Não, maravilha, obrigado, mas então eu aviso ali na hora. Né? Obrigadão. E a gente tem feito um trabalho que justamente catapulta o trabalho intramuro de um CAPS. O CAPS não pode ser uma nova instituição asilar. Ela tem que transcender seus muros e atuar diretamente com a atenção primária, com a atenção terciária, seguindo a sua logística de trabalho da 336, ser regulador. E, dentre dessas atividades, a gente tem muito forte aqui em Foz do Iguaçu as ações de Setembro Amarelo, por isso eu vou mostrar um videozinho aqui. E nessas ações a gente chega a uma preocupante razão que hoje eu tenho no município de Foz do Iguaçu, dos alunos matriculados no segundo ano do ensino médio, é o grupo amostral que a gente pegou, em média, 19,8% de alunos declarando, penso em suicídio. E isso é a ascensão de um sofrimento. E aí a gente olha mais profundamente para essa criança, para esse adolescente, e a gente percebe convergir neles algumas características que talvez estejam atrelados
a justamente esse adoecimento social, baixa tolerância à frustração, ausência de limites, dificuldade de lidar com conflitos pessoais, que não são características, são habilidades. E como habilidades humanas, têm que ser lapidadas. E para lapidá-las, é num contínuo de vidas, é por compartilhamento de experiência. E aí é muito forte a importância da família nesse trabalho. E muitas vezes a gente pode até perceber um adoecimento do próprio conceito família, né? Uma das coisas que eu trago algumas vezes na minha fala, não vou me estender muito, tá? Se eu estiver passando aqui, você me avisa. É a questão da família. Eu já compartilhei isso algumas vezes, uma fotografia cognitiva da minha própria casa. Eu moro do lado ali da minha sogra e frequento a casa dela, é gente boa. E um dia eu entrei na casa da minha sogra, tinham 7 pessoas na sala. Minha sogra, o genro dela, 2 filhas dela, netas dela lá na frente. E aí eu entrei na sala, minha sogra estava no cantinho do sofá, com o olhinho fechado assim, tentando enxergar a televisão, porque ela não enxerga bem. Meu cunhado, no ângulo reto ali do Lzinho do sofá, babando no terceiro sono, estava dormindo. E as outras 4, as filhas e as netas, cada uma num celular, vivendo outro mundo. Então, eu tinha 7 pessoas da família, dentro de um espaço. Só que essas 7 pessoas estavam em mundos totalmente diferentes. E se a gente joga isso para o macro, é o que tem acontecido com as nossas famílias. Muitas vezes existe falta mesmo de intimidade entre os pares. E aí, às vezes, eu acolho uma criança, em especial a criança, eu vou dar um exemplo aqui, onde o pai chega num equipamento desesperado, porque descobriu que a filha tentou suicídio. Aliás, deixou uma carta falando sobre suicídio. E aí eu converso com essa criança, com essa adolescente de 15 anos, e ela está pensando em suicídio há 2 anos. E o pai, a mãe e a avó, moram todos os 4 juntos, só descobriu isso porque a vizinha caguetou. Sua filha está falando em suicídio e levou a minha filha junto. Está chamando a atenção dos pais. Então, percebam, hoje esse adoecimento social é um dos grandes desafios. Por quê? Se eu não trabalhar ele na ponta, com prevenção ao agravo, com promoção à saúde, com atividades verdadeiramente que impactam diretamente na ressignificação do pensamento, eu vou parafrasear um colega psiquiatra muito importante para o município, o doutor Aiex, eu vou enxugar gelo. Então, não vai adiantar eu criar instituições, criar novos equipamentos. Eu venho de uma reunião há 2 dias, que uma proposta foi criar um outro serviço especializado em reabilitação. A gente tem um SER 4 no município e falaram de criar um outro. Eu falei, olha, não é esse o caminho. O caminho é fortalecer a política e trabalhar na promoção. E trabalhar na promoção é sair das nossas cadeiras e ir aonde estão esses profissionais, essas pessoas, trabalhar lá na base, lá na escola, ajudando a minimizar esse adoecimento. Porque aí eu alivio na atenção primária, eu alivio na secundária e, muitas vezes, eu evito a morte desse paciente, tá? Em especial falando do suicídio. Então, não ficar só na fala, ao longo da manhã eu acabei entendendo isso oportuno, eu vou trazer um dos exemplos de ações que a gente tem aqui no município que transcrevem isso que eu estou dizendo. A ação de Setembro Amarelo é uma ação que acontece desde 2018, que começou bem sutil, só com CAPS infantil, mas ganhou corpo verdadeiramente dentro da Câmara Técnica de Atenção Psicossocial e do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, e hoje é um marco no município. A gente tem feito, ao longo dos últimos anos, aí, trabalhos dentro das escolas, claro, ainda limitado ao mês de setembro, mas já é um grande avanço. Esse último ano foram 137 incursões, mais de 1.500 adolescentes escutados em seus sofrimentos através de rodas de conversa. Então, só antes de eu concluir minha fala, queria passar esse videozinho e finalizo. Será que vai pegar? Tem um somzinho de fundo, mas não funcionou.
Como não tem um fundinho musical, aí vou contextualizando, tá bom? Essa ação aí acontece corriqueiramente em setembro. Então, a gente faz uma juntada de profissionais voluntários, ninguém recebe nada por isso, fazemos um trabalho compartilhado com a Secretaria de Educação e vamos em loco nas escolas promovendo ações, em especial rodas de conversa, para escutar esses adolescentes. Como isso tem crescido, vocês vão ver ali imagens da Marinha, Exército e Aeronáutica, que também entraram esse ano pedindo apoio por entender alguns profissionais ali com indicação ou com pensamento suicida. Então, tivemos também lá, escutando, abrindo espaço para que os profissionais estivessem ali, como acessar de forma mais fácil a rede de atenção psicossocial, seja na atenção primária, seja atenção secundária. E hoje é um orgulho dizer, muitos desses profissionais, pedagogos, subtenente lá do 34º BIMEC nosso, eles fazem contato direto com o equipamento para buscar, ó, chegou um fundo musical, para buscar esse apoio. Então, isso realmente é transcender os muros do equipamento e é trabalhar na promoção à saúde. E depois vai sentir a energia e satisfação de ver nascer um novo dia. Então vejam. Só para concluir, então, né, para não tomar mais o tempo aqui da mesa, isso é um exemplo que o SUS é construído não só por políticas. A gente constrói o SUS diariamente, não só com profissionais, mas com pessoas engajadas no cuidado. Aqui tivemos vários profissionais que nem são do Sistema Único de Saúde, mas aceitaram o desafio e estiveram em penitenciária, lá no Exército, nas escolas, trabalhando a promoção à saúde. Tá? Então, eu queria trazer essa mensagem aí. Muito obrigado. Vou reportar ali a palavra. Para complementar un poquito y estirar un poquito más de la campaña, todo el mes de septiembre realizo yo muchas charlas, palestras a instituciones y en las facultades de la prevención al suicidio. Y cuando vamos a hablar de cómo prevenir el suicidio, otra vez volvemos a hablar de la capacitación del personal de salud. ¿Por qué? Porque el paciente que quiere suicidarse, que tiene el intento o la ideación suicida, busca primeramente un médico general cerca de su casa. Muchas veces no solo un médico clínico, pero le cuenta a su ginecólogo, le cuenta a su pediatra, le cuenta a su cardiólogo, pero nada he hecho. ¿Por qué? Porque el personal de salud no está capacitado a lidiar con un paciente con ideación suicida. A veces va en un hospital o en un puesto de salud, aquí en un UPA, y dice al médico o al enfermero que piensa o llegó porque tomó unas cuantas pastillas y es tratado de forma negligente, ¿sí? Se va a casa y en una semana se suicida, ¿sí? Entonces, eso pasó en mi hospital hace un poco tiempo, un caso muy triste, donde una joven, una adolescente de 18 años, viene con un disparo de arma de fuego en la cabeza, de un tiro. Falleció ahí en la urgencia del hospital. Perfecto, se suicidó. Pero después nos indagamos que esa chica, esa joven, 2 semanas antes vino a la urgencia del hospital por una intoxicación con unas medicaciones.
¿Qué se le hizo? No se le hizo nada, se desintoxicó ahí, se le puso un suero y se mandó a casa. No consultó con psicólogo ni con psiquiatra. 2 semanas después viene con culminado el suicidio. Entonces, hay que capacitar todo personal médico, psicólogo, enfermero que trabaje en un hospital para trabajar, para llevar la prevención al suicidio, ¿sí? Eso es muy importante y en el mes de septiembre vamos a volver a hablar de eso seguro más veces. Obrigado, Danilo. Me sumo al aporte del comentario respecto a lo que es abordaje de la problemática de suicidio. Si bien en Misiones no tenemos un septiembre amarillo, lo que venimos trabajando puntualmente son con las escuelas secundarias, escuelas de nivel medio, también con una dinámica de talleres en la que consideramos clave siempre y a través de iniciativas lúdicas, de juegos y demás, habilitar la palabra de los adolescentes para ver qué concepto tienen ellos respecto de lo que tiene que ver con el suicidio, qué concepto tienen ellos de lo que tiene que ver con, por ejemplo, lidiar con el sufrimiento, lidiar con el dolor de ciertas circunstancias de vida que le tocan. Hemos recorrido prácticamente toda la provincia con este tipo de talleres y después puntualmente en lo que tiene que ver con el abordaje, sobre todo acá en la zona norte, que es la que nos involucra, por lo menos en esta mesa, se trabaja mucho justamente con todo lo que llega a la urgencia, vía la guardia pasiva que tiene por ejemplo el San Miguel Dorado, en donde se convoca a algunos de los profesionales del equipo interdisciplinario y se garantiza que esa persona al momento del egreso egrese con un turno pautado y a su vez con datos de contacto que permitan al equipo territorial, en caso de que esa persona no se presente a una consulta, ser contactada vía telefónicamente o vía móvil, las veces que está disponible, porque no es que es todo color de rosa, a veces no hay móvil, pero en las veces que hay disponibilidad de móvil se puedan hacer visitas en el domicilio, poder conocer, poder charlar un poco con la familia o con alguno de los referentes de la comunidad. Eso. Bom, obrigado pelas contribuições. Eu não vou me delongar aqui, eu vou fazer alguns comentários que eu acredito que sejam pertinentes e gostaria daí que vocês, espero que tenham perguntas, né, para os nossos representantes aqui, que aguardem e façam as perguntas já na mesa seguinte, onde a gente vai ter um debate sobre todos os apresentadores aqui, que a gente vai poder fazer as perguntas, ouvir, debater, enfim, vamos discutir mais, né? Rapidamente, uma coisa que é importantíssima também, dentre várias que foram ditas, né, que o Nicolas apresentou, é a questão das capacitações dos profissionais, né, dos agentes sanitários, e as articulações entre os serviços. A gente tem que entender que saúde mental, a capacitação ou qualificação são necessárias e devem ser permanentes. Tá? Não podemos parar. Existe uma rotatividade gigante dos profissionais nos serviços. É um serviço extremamente estressante de saúde mental, não é um trabalho fácil, né? A gente sabe disso. Então, há essa necessidade. Se ninguém nos ensina o que é direitos humanos, de onde vem isso, como se organiza, né, e a complexidade, e como entender isso nos serviços, no dia a dia da vida das pessoas, se não tivermos essa capacitação, né, tivermos acesso a esse conteúdo, vai ser difícil, eu ali, enquanto médico, enquanto psiquiatra, ou enquanto psicólogo, enquanto enfermeiro, enfim, com qualquer trabalhador da saúde mental, entender essa dimensão dos direitos humanos. Né? E isso nos é muito caro dentro dos serviços de saúde mental. Então, e assim como também é caro, essas articulações, a questão da qualidade das articulações entre os serviços, né? Isso é muito importante. Eu vou dar um exemplo para vocês agora do que a gente estava
escutando com relação às falas sobre suicídio, tentativas de suicídio e suicídios consumados, né? Se uma pessoa tenta suicídio, ela é internada num hospital geral, fica sob 48 horas em observação, né, aqui no Brasil. Foi, digamos que o SAMU tenha socorrido e levado para o hospital. Essa pessoa fica sob 48 horas em observação. Conforme a evolução, eles já liberam ou não. E essa liberação é feito um encaminhamento. Esse encaminhamento para um CAPS ou um outro serviço. Só que esse encaminhamento é feito por um papel, né? Um referenciamento com papel aqui. Ah, tá, eu faço um encaminhamento tal, burocrático, e encaminho. Essa pessoa não vai buscar o serviço, a ajuda. Se ela melhorou e está um pouco estável, enfim, estabilizada com medicamento, ela não vai buscar. O que seria essa articulação aí? A qualidade dessa articulação? Se há um matriciamento, né, se esses leitos são de retaguarda, há uma comunicação entre esses serviços, se tem uma rede, né, e que possa ter um acompanhamento verdadeiramente, né, ou seja, alguém do serviço ao qual foi referenciado, ou do próprio hospital, fazer essa articulação e acompanhar, para que dê responsabilidade, né, que haja possibilidade de vínculo, de construção de vínculo para adesão a um possível tratamento, né, isso facilitaria muito, ajudaria muito. Que o serviço fizesse essa busca ativa, né, isso é preconizado pelos CAPs, fazer essa busca ativa. Se faz esse matriciamento, tem um contato com o hospital. Porque temos um exemplo também que ilustra bem o que nossos colegas disseram aqui. Você tem lá, pelas notificações, você vê que tem uma pessoa que deu entrada 17 vezes em um hospital ao longo de 10 anos. Todas acidentes domésticos, enfim, alguns cortes, auto-infligiu, enfim, qualquer coisa nesse sentido. E não foi feita nenhuma leitura dentro do hospital em relação a essas internações. Se fosse feita uma leitura da sequência dessas internações, desses pedidos de socorro, já teriam chamado um serviço qualificado nesse sentido, um CAPS, enfim, para que pudesse fazer um acolhimento, tá? E dar continuidade a esse tratamento. Então, a gente conhece bem esses casos, né? A gente tem os registros, tem as notificações, mas não há essa articulação, verdadeiramente, né? E essa comunicação, e, às vezes, muito menos até a leitura desses fenômenos registrados, né? Dessas tentativas de suicídio, e que são casos que poderiam ter sido trabalhados, vamos dizer assim. O que o Danilo também apresentou aqui, que é uma coisa que chama atenção, também a quantidade de psiquiatras. Sim, isso é um problema, assim como também a quantidade de pediatras, enfim, e outras especialidades. E a gente tem uma dificuldade nesse sentido também, muito grande, né? Sobretudo quando a gente vai implantar os serviços, né? Quando a gente estava implantando, por exemplo, as equipes, né, multiprofissionais de saúde mental. Então, havia uma dificuldade, ou mesmo quando a gente vai implantar um CAPS, muitos CAPS não são habilitados porque não tem um médico psiquiatra, né? Então, essa é uma das grandes dificuldades, e o gestor acaba aguardando, esperando um tempo, enfim, meses, até que tenha esse profissional para que ele possa qualificar a proposta dele para a implantação de um serviço no município, ser habilitado pelo Ministério da Saúde, né? Então, é uma dificuldade. Agora, uma das saídas, né, como o Danilo colocou para nós, esse médico, esse clínico geral, né, assim como também pode fazer frente a demanda, né? Porque são os casos prevalentes que aparecem, né, da atenção primária, ou mesmo na atenção especializada, e acaba sobrecarregando a atenção especializada,
E esses casos prevalentes são os casos moderados, que poderiam ser feitos e atendidos pelas equipes da saúde da família, né? Poderiam ser acolhidos e acompanhados, né? Ter toda a assistência e cuidado pelas equipes da saúde da família. Tá? Mas a gente sabe que a realidade é um pouco cruel nesse sentido, né? Um pouco difícil. Mas é uma saída, né? É uma possibilidade desses profissionais. A gente não tem, em geral, também, a gente não faz muitas discussões das diretrizes curriculares, né, junto ao MEC, que essa é uma prerrogativa do Ministério da Saúde também, para que a gente possa fazer uma inserção, vamos dizer assim, maior do SUS dentro das disciplinas, dentro da grade curricular dos cursos das 14 profissões da saúde, né? Que é algo que ainda é muito incipiente. Tá? Então, muitas das vezes, acabam sendo... O SUS chega em sala de aula por iniciativa de alguns professores, né? De alguns docentes. Enfim, o Antônio, né, que nos apresentou, enfim, falou da conferência. Nós teremos também uma conferência esse ano, a 5ª Conferência de Saúde Mental, até que, enfim, ela vai sair, né? Vai ser no final de outubro. Tá? Eu não lembro a data agora, por isso, mas eu acho que ela é para 23, 24, alguma coisa assim, se eu não me engano. Tá? Teremos a 5ª Conferência de Saúde Mental, né? Um momento importante político do movimento de saúde mental, onde a gente faz uma discussão ampla, né, a respeito do que queremos enquanto saúde mental. Tá? O dimensionamento das redes, Antônio, nós temos os parâmetros, né, dados por requisitos populacionais, por exemplo, e equipe mínima e carga horária. Agora, a equipe mínima que a gente tem lá na portaria para a composição de um CAPS é uma equipe mínima. E o mínimo que ela atende é aquilo que também está dado na portaria. Mas a gente sabe que a demanda hoje é muito maior do que está dado ali, né? Então, esse dimensionamento, isso pode ser redesenhado e redimensionado pela gestão local também. Né? A gente sabe que tem CAPs que são muito diferentes uns dos outros, obviamente, mas com equipes muito potentes e alguns com equipes muito mínimas, ou até aquém do que é preconizado dentro da portaria, do que, enfim, deveria, né, estar composta. Enfim, a psiquiatrização social, né, que é a medicalização dos sentimentos e dos afetos, enfim, os efeitos iatrogênicos, que a gente estava escutando hoje pela manhã, na fala do Kimati. E, como diria o Freud, né, os amortecedores sociais. Que esses amortecedores sociais sejam nessa dimensão psicossocial. Tá? A gente sabe, enfim, que saúde mental, a complexidade da saúde mental, obviamente, ela está, tem média complexidade, ela está dentro nos medicamentos e nas técnicas, enfim, em todas as ações utilizadas, aonde nós utilizamos, sobretudo, o diálogo, seja nos grupos, nos coletivos, nas atividades sociais entre os grupos, né? Seja de que ordem for, a depender da criatividade de cada serviço. Tá? Então, é isso que a gente espera, né? Que essas ações sejam prevalentes dentro dos serviços, né? Desses movimentos todos que você nos mostrou. O CAPS, ele tem... a gente fala CAPS, mas eu vi que vocês também têm um serviço, que a sigla me parece que é CAPS, só que não é um centro de atenção psicossocial, né? Seria, não me recordo agora, mas, enfim. Mas vamos falar, o centro de atenção psicossocial, ele tem essa dimensão psicossocial, requer todo esse diálogo,
toda essa articulação, toda essa mobilização desse social, desses coletivos, para que a gente consiga organizar e dar, enfim, alguma unidade a essas pessoas que estão em sofrimento, algum apoio nesse sentido, para que elas possam, né, ter alguma evolução. Não é simplesmente fazer um sequestro subjetivo, ou anestesiá-la, enfim, qualquer coisa, e depois que a crise passou, ou o surto passou, a coisa está bem. Não. É justamente depois também que vem um trabalho importante, né, movimentado aí por uma rotina, enfim, uma organização, um diálogo, e todas essas atividades possíveis dentro dessa dimensão psicossocial, em termos de trabalho, de renda, de moradia, enfim, bastante abrangente, né? E é isso. Enfim, saúde mental a gente faz com diálogo, assim como a gente conversa bastante nos matriciamentos, a gente conversa bastante nos cursos, nos fóruns, como a gente está aqui falando de saúde mental, nesses coletivos. A gente tem que ter isso em mente, tá? Eu acho que é isso. As perguntas, por favor, vamos já fazer no nosso segundo momento, né, que é nessa mesa redonda para a ampliação das discussões dos temas apresentados. Eu acho que a gente já consegue fazer aí. Seria isso. Obrigado pela atenção de vocês. Tá?